Admito, eu tenho um rançozinho do Christopher Nolan e estava pronto aqui para desgostar de Oppenheimer, mas olha, grata surpresa, é um dos melhores filmes do cineasta, tá entre os top 3, junto com o Amnésia e Interestelar, excetuando, claro, a trilogia Batman, mas que grata surpresa, meninos com seus jogos de guerra, Christopher Nolan em sua técnica, até que deu um filme bom, olha só. Fala aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Gribardi e você está no Filodoxia para a crítica de Oppenheimer com spoiler. Simbora! Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que nós homens com os nossos joguinhos de guerra continuemos a destruir o mundo, deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito, se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Ah, pessoal, antes da gente começar, tem uma novidade aqui no canal. Vou participar, junto com vários outros criadores e criadoras de conteúdo aqui do YouTube, da iniciativa Acabou de Acabar. Se você não conhece o Acabou de Acabar, é do querido amigo, um canal do Gabriel Gaspar, que faz as críticas ali, assim que acaba o filme, ele grava suas impressões ali já no cinema, na praça de alimentação, e aí agora a gente vai participar de vídeos esporádicos, uma vez ao mês, mais ou menos, e vai ter um vídeo de Oppenheimer, a questão da política, da ciência e da filosofia, dentro do contexto de Oppenheimer, lá no Acabou de Acabar. Então se você quiser ver um complemento lá, passa lá que ajuda a prestigiar não só o canal, como também este que vos fala. Dá uma passada lá, beleza? Então agora sim, bora voltar pro vídeo. Christopher Nolan. Sim, Christopher Nolan é um narcisista, egocêntrico, ególatra, um dos cineastas mais proeminentes do seu tempo. Tem fãs, tem o seu fandom, tem aquela coisa, né, meio que quase um Zack Snyder God e tudo mais em cima dele. Eu confesso que eu gosto dos filmes iniciais dele, sobretudo com a parceria com o irmão dele, sobretudo em roteiro e tal. Amnésia é um dos meus filmes favoritos, depois vem, sei lá, Inception, Interestelar e tantos outros. Gosto de Dunkirk, tem crítica aqui no canal. Não gosto nada de Tenet, que foi um dos maiores fracassos aqui do Christopher Nolan. A cisma dele de escrever roteiros onde a linha do tempo não é tão linear e seguida, às vezes parece chata, intrincada, e seus filmes muitas das vezes têm dois problemas fundamentais, que é a questão do trato com as mulheres e o feminino, e a questão da certa arrogância e distância técnica e frieza, não só da história, mas da parte técnica e estética dos seus filmes. Isso aqui, felizmente, está bem equilibrado em Oppenheimer. Oppenheimer, como eu disse, é um filme equilibrado, ponderado do diretor. Ele é intrincado, ele tem a coisa da linha temporal não linear, e a questão da técnica acuradíssima, a estética, a questão de trilha sonora, efeitos sonoros e tudo mais, muito bem acurados, muito bem precisos e trabalhados e quase que em certa paranoia, não é bem o termo, mas assim, meticuloso, né? É um filme bem meticuloso, bem estudado, bem milimétrico, quase obsessivo, como são as obras do Nolan até aqui, mas felizmente, é um filme extremamente acessível, tanto em termos históricos, quanto em questão da própria temática, da física em si, e a questão, como eu disse, da linha temporal, da narrativa e tudo mais. É um filme, talvez, um dos recentes do Christopher Nolan, mais acessíveis, mais até do que Interestelar, penso eu, então isso aí já é uma grata surpresa. Bom, então, dentro desse contexto que Oppenheimer nos permite de ciência, política e ética, vamos chamar um... Momento Filosófico. Bom, aqui nesse início eu gostaria de chamar um conceito, né? A ideia de ética dentro da filosofia. Você tem pelo menos 3 divisões de ética dentro dessa tradição filosófica. Editor, coloca na tela, por gentileza. A primeira seria a ética das virtudes. A ética das virtudes remonta lá a Platão, a Aristóteles, sobretudo Sócrates, com a ideia de que haveria virtudes cardinais dentro de forma inata do ser humano, da natureza humana, que norteariam o nosso agir. Virtudes como, por exemplo, a coragem. A coragem seria aqui algo entre a temeridade e a temperança. A falta ou excesso da virtude, o equilíbrio disso deveria ser decidido pela razão e por aí vai. A segunda ética seria lá mais na frente na história da filosofia ocidental, obviamente, a ética de Kant, a ética do dever, a ética deontológica. Ou seja, haveria, por nossa racionalidade, uma espécie de voz da razão que nos obrigaria a agir de forma ética. Devo porque devo. Por que eu devolvo o troco a mais quando eu recebo ele?
controle, porque eu devo. Porque eu não faço uma ação má ou antiética, porque eu não devo fazê-la ou porque eu devo ser ético. É uma ideia de Kant que tenta de alguma forma extrapolar a fé, a religião e colocar na instância da razão o nosso dever ético. E por fim temos a ética consequencialista, que aí você tá dentro dela, tem ali o utilitarismo e o pragmatismo, né? Essas duas escolas, que aqui é o que temos em Oppenheimer, né? Aí a ideia de que a validade ética de uma ação tem a ver com a consequência dessa ação. Só que aí tem um problema do pragmatismo, sobretudo do pragmatismo norte-americano, e uma crítica que se faz, que é quem define o que é bom. Qual grupo que é esse grupo que vai ter a melhor ação possível, ou melhor, o benefício possível dessa ação? Exemplo, vamos jogar uma bomba através de drones em um território do Oriente Médio porque vamos resguardar os nossos meninos, os nossos soldados. Não importa se o drone vai acertar ou não o alvo, eu vou economizar recursos financeiros e militares e preservar a vida dos meus. Então, assim, tem esse problema do pragmatismo, que é o que acontece aqui em Oppenheimer, né? É a ética pragmatista que, de alguma forma, norteia a ação do governo americano, além de outras cositas más, né? Mas é a ideia de preservar os seus, manter e implementar uma hegemonia norte-americana, e não importa muito o que vai acontecer depois. E aí, eu passo para o segundo ponto aqui desse momento filosófico, que é a questão da ética na ciência. A ciência, ela tá para além da ética em termos teóricos e, eventualmente, práticos, né? Você tem aí, editor, coloca na tela, por favor. Você tem a possibilidade de 3 atitudes aí. Você tem um sujeito ou uma atitude moral, que é um sujeito que está dentro de um código, dentro de um parâmetro e decide fazer parte e agir nesse parâmetro, então é uma pessoa moral. Você tem a ideia da imoralidade, que é uma pessoa ou um grupo que acordou ou não estar dentro desse código, por exemplo, uma mulher islâmica que nasce com a ideia de usar a burca, ou homem islâmico com a relação à barba, à sexualidade e tal, e ele decide infringir esse código. É um sujeito ou uma ação imoral, que nega aquela moral. E aí, por fim, a gente tem aqui a ciência. A ciência está numa questão extramoral, amoral. É o que acontece em Oppenheimer, quando o próprio Oppenheimer diz lá pro final, depois que se lança a bomba em Hiroshima, a partir daqui nós não temos controle. O que vão fazer com as bombas não nos diz respeito. Eles, os militares, decidem. Então ele está ali nessa fala se colocando numa postura amoral. Eu estou desenvolvendo ciência, eu estou desenvolvendo tecnologia. O que vão fazer com isso não é muito problema meu. Há controvérsias, mas essa ideia de que a ciência deveria ter uma postura amoral e não se restringir a questões de costumes, éticas, etc., de determinado contexto. E aqui nesse terceiro momento eu queria trazer a célebre passagem do Bhagavad Gita, né, do hinduísmo, escrito em sânscrito, que aparece até numa cena bem esquisita, né, de sexo ali, com uma das amantes do Oppenheimer ali, dos seus affairs e tal, uma leitura estranha ali naquele momento ali, mas é a ideia que tem presente ali. Editor, coloca na tela o próprio Oppenheimer falando esse trecho, por gentileza. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. E aqui nós temos nos escritos uma ideia que tanto Nietzsche quanto Heráclito no Ocidente gostam muito. Quando Krishna, na sua conversa, se transforma para poder mostrar ali antes da batalha a ideia do deus da guerra, né, da destruição e da morte, tem uma perspectiva interessante, que é a perspectiva da dialética, da contradição e da guerra como motor do mundo e da vida. Não só a guerra bélica militar, mas a guerra enquanto contraposição de contrários. Por exemplo, lá em Heráclito, os pré-socráticos, a guerra entre quente e frio, amor e ódio, sólido e líquido. O mundo se dá no combate, no embate e na guerra. Mas ali no contexto do Oppenheimer, a filosofia e o pensamento hindu são muito mais adequados por conta dessa dança, né, dos 1000 braços, das 1000 pernas, e a mesma perna e o mesmo braço que destrói é aquele que pode possibilitar um mundo novo, né? Então há uma destruição para haver uma reconstrução, e o Oppenheimer, como um gênio
gênio que era, lia de tudo e aprendia idiomas muito facilmente, como o sânscrito e tudo mais, ele tinha esse entendimento de filosofia oriental, tal qual Schopenhauer, e ele percebe isso, né? Que agora ele se torna um destruidor de mundos. É bem interessante essa pontuação que o próprio Oppenheimer faz sobre si e sua obra e mostra a clareza que ele tinha do que estava fazendo. Bom, para fechar esse momento filosófico, eu queria trazer aqui Hobbes e Maquiavel, Thomas Hobbes e Maquiavel, e essa ética deles aqui que enuncia o pragmatismo e a realpolitik, que vai ser, enfim, defendida sobretudo pelos americanos mais adiante ao longo da história das ciências políticas e da filosofia. Aqui vou focar em um contexto que aproxima os dois, né, Hobbes e Maquiavel. O homem é lobo do homem, a sociedade tende a se autodestruir por uma questão de disputa, medo e preservação. Então faz sentido haver um Leviatã. O Leviatã nesse contexto poderia ser a bomba, poderia ser esse poder, né, da bomba de hidrogênio que seria mais a seguir, e a bomba atômica em si. O poder de dissuasão é um grande poderio bélico dos Estados Unidos, ele seria uma espécie de senhor dos mundos, né? E a ideia de Maquiavel, gostaria de chamar ele nesse contexto de que, entre o clássico, né, ser amado e temido, né? Ele faz uma analogia também com a raposa e o leão e a ovelha ou o cordeiro. A ideia de Maquiavel é a ideia de que o bom governo, né, o príncipe, no caso o Estado, deve ter ali um balanço, né, entre o horror e o pavor que um leão causa e, ao mesmo tempo, ser sorrateiro e esguio e sutil como uma raposa. Então aqui no caso do Oppenheimer, desse contexto geopolítico ali na década de 40 e tudo mais, tem essa noção de que entre ser amado e temido, sobretudo, é melhor ser temido. O horror, o medo, o pavor é uma força política, psicológica e afetiva muito mais aglutinadora das paixões, muito mais mobilizadora do que o amor, do que o afeto, do que a gentileza. Então, o Maquiavel ele vai preconizar essa ideia de que se tiver que se escolher entre temor e amor, escolha o temor. E foi aqui o que escolheu os Estados Unidos, o Oppenheimer e o mundo livre capitalista naquele contexto da história. Mas bora lá voltar para a crítica. Bom, por fim, Oppenheimer é um filme tecnicamente muito acurado, como é de costume de Nolan. É mais acessível do que se esperava do filme de Nolan. É uma cinebiografia, na verdade não é uma cinebiografia, né? É baseado na vida do próprio Oppenheimer e tal, do livro Prometeu Americano. Aliás, podia ter falado da questão da mitologia do Prometeu, mas fica para uma outra oportunidade. Dentro desse contexto das produções do Nolan, é um filme, como eu disse lá no início, muito exitoso. É um filme acessível em termos da discussão de física quântica, física teórica. Também é um filme que, acredito eu, acessível em termos históricos. Tecnicamente e narrativamente é um filme convidativo que mantém um nível de tensão muito bom, muito interessante, sobretudo por conta da trilha sonora, dos efeitos de som muito bons, a imagem, o som, a estética do filme, ela realmente é uma sinestesia, convida a uma espécie de aprisionamento na tela e na história, muito bons assim como a questão da escrita e do roteiro, é uma escrita ágil, interessante. Cillian Murphy está muito bem no papel, ele merece uma indicação ao Oscar, não sei se deve vencer, mas uma indicação ele merece sim, assim como aqui também Oppenheimer vai ser indicado às questões e aos prêmios técnicos. E aí tem os problemas para mim do filme, que é a questão, mais uma vez, do problema que Nolan tem ao retratar o feminino. Você tem aqui em Oppenheimer duas mulheres que sintetizam os vários afetos e amores de Oppenheimer e, bem ou mal, de uma maneira ou de outra, elas guardam traços da histeria, traços da passionalidade, traços de loucura. Então, eu não sei, parece que a parte emocional, emotiva, irracional, entre aspas, fica sempre nas costas das mulheres e tal. Tudo bem, é bem verdade lá que no Projeto Manhattan só havia uma física que acompanhou o Projeto Trinity, né, a explosão e tal. É um contexto machista, os seus homens e jogos de guerra e tal. Mas eu não sei, sabe? Fica uma sensação assim de que sempre tem nas mulheres do Nolan ou um papel irrelevante na história ou algum traço, puxando para Freud, da histeria feminina, dessa passionalidade, e os homens são sempre seres lógicos, de razão, frios, calculistas e senhores de si e tal. Não gosto muito disso. Acho que o filme, apesar de, como eu disse, acessível, ele pode ser um pouco impeditivo para quem não tem nenhuma noção
histórica. Para quem tá limpo, zero e não sabe nada, pode ficar estranho, né? Pode ficar impeditivo, aquele tanto de nome, a ideia da linha temporal não linear, não ter datas e etc. em tela, isso pode ser um pouco impeditivo. O tempo do filme eu não senti muito, mas como eu já disse, é um filme bastante coeso, bastante redondinho do Christopher Nolan e mais humano e acessível do que a maioria de seus filmes recentes. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Oppenheimer é nota 9,5. É um excelente filme, uma baita experiência estética e histórica, com excelentes atuações e roteiro, e um filme até humano, acho que talvez o máximo de humano que Nolan consegue ir. É isso, pessoal, espero que você tenha gostado dessa crítica, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.